Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido vocês a me acompanhar nessa conversa. O tema de hoje é violência, poder e punição. O nosso convidado, desde os primeiros passos na Universidade Federal de São Carlos, onde concluiu o bacharelado em Ciências Sociais em 1997 e o mestrado em 2000, tem uma trajetória acadêmica que já revelava sua paixão pela compreensão profunda da sociedade. Essa paixão o levou até o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, onde concluiu o doutorado em Ciência Política, com ênfase em Ciência Política e Sociologia em 2007. Hoje ele é professor associado da Universidade Federal da Bahia, atuando no Departamento de Sociologia, onde compartilha conhecimento com novas gerações e contribui ativamente para o pensamento crítico sobre a sociedade brasileira. Também integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, espaço onde orienta pesquisas e forma pesquisadores. É também pesquisador do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade, o LACES, dedicado a investigar os múltiplos aspectos da criminalidade, da punição e das políticas públicas relacionadas à segurança e ao sistema de justiça. Entre 2010 e 2014, coordenou a área de Sociologia no Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID UFBA-CAPES, promovendo a formação de futuros professores do ensino básico. Hoje temos a alegria de receber aqui o professor Luiz Cláudio Lourenço. Seja muito bem-vindo, professor Luiz. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui. Quero saudar a todos os ouvintes aqui do podcast, do InVips, né? E poder aqui falar um pouco com vocês, né? Um pouco do que é a nossa trajetória, um pouco das nossas preocupações de pesquisa, né? E do que a gente tem trabalhado aí ao longo desses últimos anos, né, nessa área de crime, poder e punição. Obrigado, Luiz, desde já pela sua participação. Importante dizer que o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips, é uma iniciativa que nasce do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capaz de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Vamos começar a nossa conversa, Luiz, e a gente já gostaria, de pronto, de saber de você. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e como surgiu o seu interesse, né, pela temática da violência e punição. Pronto, A minha trajetória acadêmica foi bem diversa, né? Eu, quando ainda era aluno, eu fui bolsista de iniciação científica e cheguei a trabalhar, inclusive, com sociologia ambiental. Foi a primeira bolsa de pesquisa com iniciação científica foi na área de sociologia ambiental. Mas depois eu passei por uma trajetória também na ciência política, né? A qual eu trabalhei bastante os estudos eleitorais, sobretudo sobre decisão do voto, campanha eleitoral. E quando eu estava dando aula já em Belo Horizonte, em torno dos idos de 2005, por aí, né, um pouco antes de concluir o doutorado, eu me deparei com uma turma num curso, num bacharelado profissional sobre
segurança prisional. Era uma turma de agentes penitenciários. Naquela época ainda não havia policiais penais. E eu comecei a ficar muito instigado com a realidade e o ambiente prisional, a qual aquelas pessoas tinham que conviver, né? Eu tinha uma imagem na minha cabeça completamente diferente do que era o agente penitenciário, né? E a partir dessa vivência com eles de sala de aula, eu me interessei também de saber do cotidiano deles, no trabalho deles, né? E a partir daí eu comecei a estudar os agentes penitenciários de Belo Horizonte. Essa foi a minha porta de ingresso na sociologia do crime, da violência e da punição, foram através dos agentes penitenciários. Então a gente fez um estudo inicial com 111 agentes penitenciários, um survey, né? E depois também fiz um trabalho qualitativo com eles, no qual os meus alunos, né, de sala de aula, eles faziam um diário das atividades rotineiras deles dentro do presídio, né? E isso era muito enriquecedor, porque a gente percebia ali que eles colocavam naqueles diários, né, vivências, dores agudas e as vicissitudes que eles tinham no ambiente prisional. Alguns não compartilhavam, eram mais fechados, faziam uma anotação no diário mais protocolar, como se fosse um relatório mesmo, né, a ser preenchido na unidade prisional. Mas outros conseguiram ir para além disso e colocar muito dos seus anseios, das suas questões pessoais também naquele diário, né? Então ali eu percebi, né, o quanto era o potencial de pesquisa que havia nesse público, que é o agente penitenciário. E passou-se o tempo, eu passei no concurso na Universidade Federal da Bahia em 2009 e retomei essa linha de pesquisa, né, com os agentes penitenciários, estudei os agentes penitenciários na Bahia, orientei trabalhos também de mestrado sobre o tema, de doutorado sobre esse tema também, né, fiz comparações com os agentes penitenciários de Belo Horizonte e de Salvador. Vi que também esse tipo de trabalho tem questões que são inerentes ao trabalhador do sistema prisional. Então, independente do lugar, né, trabalhar no cárcere traz, sim, dores do encarceramento para quem trabalha no cárcere, né? Então, retomando, né, aquele clássico que a gente conhece do Christian Sykes, A Sociedade dos Cativos, no qual ele fala das dores do encarceramento para os cativos, para os encarcerados. Eu, paralelamente, também vi e desenvolvi o conceito de dores do encarceramento para os agentes penitenciários, né? Hoje que a gente chama policial penal. Eles também sofrem muito, né, com o trabalho a qual eles executam. Eles têm privações a quais a gente não faz ideia. Uma das privações que me chamou muita atenção foi a privação de lazer. Eles não têm uma vivência de lazer como um cidadão comum. E eles até dizem muito, Luiz, que são privados de liberdade também. Então, no trabalho onde eles, né, durante aquele processo... Eles têm, por exemplo, a locomoção deles na cidade é feita também de maneira diferenciada. Ele não é um trabalhador comum que pega o ônibus, né, rotineiramente num horário, desce num ponto. Eles dificilmente repetem os trajetos de ida e de volta do trabalho, porque eles temem que por uma emboscada, por algum tipo de assédio de um ex-interno. Então, eles relataram muito, né, nas conversas, tanto em Salvador quanto em Belo Horizonte, que eles dão, por exemplo, preferência a ter uma moto, na qual eles vão ter um capacete que não vão ser facilmente identificados e que eles podem facilmente mudar o trajeto entre a casa e o trabalho. Na questão do lazer que eu havia mencionado anteriormente, eles preferem muito mais desfrutar o tempo vago deles, né, as horas que eles têm disponíveis em casa, né, ou num ambiente com a família, do que se expor em algum tipo de ambiente público, sobretudo em barzinhos ou espaços abertos de eventos. Eles dificilmente frequentam esses espaços porque também tem aí um certo temor de se expor, de ficarem expostos a qualquer tipo de vitimização ou assédio de ex-internos, enfim, de cair numa emboscada ou coisas assim. E Luiz, você é um pesquisador que começa a sua trajetória em São Paulo, né?
e depois você migra para a Bahia. O que essas duas realidades representaram para a tua compreensão dos problemas sociais de segurança e justiça no país? Olha, foi muito rico, né, para mim, primeiro ter passado pelo interior de São Paulo, sair da capital e ter frequentado a UFSCar, né, a Federal de São Carlos me abriu muitas portas. Eu sou muito grato à minha formação lá em Ciências Sociais, de uma maneira bem ampla e genérica, a qual consegui aprender bastante e fazer daquilo de fato uma escola importante para mim na minha formação. Depois, com o tempo, eu passei no doutorado no IUPERJ, né? Morei 5 anos no Rio de Janeiro. No penúltimo ano do doutorado, eu mudei-me para Belo Horizonte, e aí foi lá que também tive a minha primeira experiência como docente no Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH. Né? Foi lá que eu tive o contato com os agentes penitenciários, inclusive. Né? E lá também foi muito interessante. Né? Foi lá que eu entrei num presídio pela primeira vez, eu conheci um pouco mais da realidade prisional. E depois, em 2009, eu chego na Bahia. Né? Então, já aí, tendo transitado, né? Tendo a minha primeira, até os 20 anos em São Paulo, depois passando por São Carlos, vivendo no Rio e vivendo em Minas Gerais, que são estados com realidades bem diferentes, né? E os fenômenos também da criminalidade, da violência, eles também foram sofrendo transformações ao longo desse tempo, né? Quer dizer, viver em São Paulo na época que eu vivi, viver no Rio na época que eu vivi, não é mais viver hoje no Rio ou em São Paulo ou em Minas Gerais, né? As coisas foram se transformando ao longo dos anos. Mas o que me traz muito na minha concepção é que essas realidades, as diferenças regionais e estaduais aí que a gente percebe, elas têm que ser respeitadas, elas não podem ser suplantadas em nome de um generalismo, né? O que eu quero dizer com isso? Não existe uma bala de prata, uma receita única na questão da segurança pública, na resolução dos conflitos, na resolução das dinâmicas criminais. Elas são muito de cada lugar, né? Então, ao longo do tempo, a gente vê que cada lugar tende a lidar com essas questões de maneira diferenciada. A gente está vivenciando hoje muito mais uma inteligência, um intercâmbio de grupos criminais, né? Uma generalização na gramática a qual esses grupos criminais se comunicam e fazem negócios, do que necessariamente o que a gente deveria ter, que é uma interlocução, né, entre os operadores de segurança pública. Parece que os operadores de segurança pública, as secretarias, estão mais ensimesmadas, né, refutando aí planos de integração, planos de compartilhamento de informação, enquanto que os grupos eles tendem a cada vez mais se nacionalizar, a criar dinâmicas de intercâmbios com grupos criminosos locais. Então, estão muito mais organizados e comunicantes do que deveria ser, né, de fato, as forças que operam em prol da segurança pública. A gente tem mais dificuldade das inteligências se relacionarem entre si do que os grupos criminosos se relacionarem entre si. Isso é uma coisa muito, muito interessante de a gente perceber no Brasil hoje. Luiz, agora você tocou num ponto que eu acho que é super importante. A gente tinha alguns anos, e acho que a realidade da Bahia, não sei, ela talvez reflita um pouco o que acontece em outros estados do Nordeste, mas que era muito daquela questão dos grupos locais, né? Você não tinha... E você falou uma coisa muito importante, esses grupos se integraram, né? É possível que hoje a gente fale de um sistema de cooperação entre esses grupos. Ao mesmo tempo que me parece que não aconteceu, como você mesmo disse, o mesmo processo pelas secretarias. Exatamente. Quer dizer, o desconhecimento de como que surgem ou se proliferam os grupos criminosos, né, é muito notório no Brasil. Porque a gente adotou receituários que favoreceram a criação desses grupos, né? O que acontece? Antes do RDD,
né, o regime diferencial disciplinar, né, que o preso fica preso, privado de liberdade de contato, etc, etc, havia uma política de transferência dos presos de estado para estado. Só que isso, em vez de coibir a prática dos grupos criminosos, proliferou e transmitiu, né, o conhecimento de como se organizar a partir do ambiente prisional. Na Bahia, né, coincidentemente ou não, no início dos anos 2000, a gente recebeu lá o Geleião, que era uma das lideranças do PCC, que ainda não tinha lugar para ir porque não tinha RDD. Coincidentemente ou não, na unidade que ele tirou cadeia na Bahia, que ele ficou na Bahia, surgiu também um grupo criminoso. Claro que não era o PCC baiano, mas notoriamente esses presos que passaram, que tiveram contato com o Comando Vermelho lá atrás e foram tirar a cadeia na Bahia, ou tiveram contato com o PCC e foram em outras cadeias na Bahia, ajudaram aos internos da Bahia a pensar as condições necessárias para criar e formar os seus próprios grupos. Essa é uma hipótese que me parece plausível, né? Agora, se as autoridades soubessem que isso já aconteceu em outros lugares, né? Quer dizer, você tem as maras, as gangues prisionais nos Estados Unidos, que também fizeram exatamente a mesma coisa. Transferiram os presos e eles criaram aí a proliferação do grupo e não a coibição do grupo. Quando você transfere uma liderança, ou quando você coloca muitas lideranças debaixo de um mesmo teto, você está fazendo ali um centro de altos estudos, né? Mais do que coibir o crime, você está favorecendo o intercâmbio entre... Porque o universo prisional, existe uma certa falácia, né? Existem muitas falácias. É uma das coisas que eu abordo no meu livro, né? O primeiro capítulo dele são o jogo dos 7 erros sobre as prisões no Brasil. Né? Dos erros, dos equívocos que eu acredito que existe sobre a questão prisional no Brasil é acreditar que é um ambiente cerceado de comunicação, que as pessoas que estão lá não se comunicam, não interagem, não conversam, são desprovidas de inteligência porque são de estratos mais baixos. Não, isso é um ledo engano, né? E pensar também que o ambiente prisional é um ambiente estatizado. Não, é um ambiente privatizado. Quer dizer, se você vai em São Paulo hoje, na porta das unidades prisionais tem tendinhas que vendem até o uniforme para o interno. Então, o nível de miséria no cárcere brasileiro, isso eu estou falando do maior parque prisional do Brasil, que é lá em São Paulo, né? E se lá não há condições mínimas de subsistência para os internos, imagine nos interiores do Brasil, por aí afora, né? Então, o interno hoje ele precisa muito da família para subsistir dentro do cárcere. Ele precisa comprar coisas, ele precisa fazer favores dentro do que o Edmundo Campos Coelho lá atrás, nos anos 80, chamava de economia delinquente, que é esse modo de vida dentro da cadeia, né? Então, isso não deixou de existir. Passou a existir de uma maneira muito maior e hoje operado por grandes grupos corporativos que são as facções criminosas, né? Você deixou de negociar coisas com uma ou com duas pessoas e passou a negociar com uma espécie de entre aspas, aí, ONG, entre um grupo que coordena acesso a serviços, favores e todo tipo de coisas lícitas e ilícitas dentro do cárcere. E isso é uma realidade nas prisões do Brasil hoje, né? E é um ledo engano também acreditar que a gente vive sob um sistema prisional. Tudo que a gente tem nas prisões do Brasil não é sistêmico, só se for as mazelas, né? Quer dizer, você não tem um sistema de informação coordenado, integrado, em que a gente... Por exemplo, hoje, se a gente quiser saber quantas pessoas deixaram o cárcere no último ano, quantos egressos a gente teve no último ano, aonde que a gente vai acessar esse número? Não tem. Quer dizer, ainda a gente está engatinhando para uma sistematização das informações. A gente também não tem uma sistematicidade dos protocolos de segurança, né? Na Bahia, por exemplo, que é o estado que eu conheço mais a fundo, a gente tem um parque prisional lá, um complexo prisional que chama Complexo da Mata Escura, né?
É muito interessante esse nome, mata escura, né? Porque já revela aí, né, uma certa semiose do que é a prisão. A prisão é uma mata escura por quê? Não é porque está no bairro da Mata Escura que é o bairro que está lá. É porque ela é um castelo invertido. Ela não quer deixar, né, a realidade, as coisas que passam ali dentro, transparecer para fora. Né? É disso que se trata. Você tem unidades prisionais dentro do complexo da Mata Escura com o mesmo propósito, mas que funcionam de maneira absolutamente diferente. Ou seja, a pessoa que vai cumprir pena ali de alguma maneira, a depender da unidade que ela vai cair, ela vai ter uma realidade absolutamente diferente. E as oportunidades de reabilitação, de acesso a trabalho, ou de conforto, etc., vão mudar drasticamente. Né? E são unidades que deveriam, tendo o mesmo fim, deveriam ter o mesmo tipo de tratamento para o interno. Só que não é assim que acontece. Cada unidade tem uma dinâmica que vai depender muito do know-how, da vontade, da arbitrariedade também do seu gestor. Né? O gestor acaba cumprindo quase um papel de um senhorzinho feudal ali, que vai ter uma importância muito grande na dinâmica do presídio. Quer dizer, ele vai colocar o seu tom de gestão naquela unidade prisional. Né? Tudo isso, em nenhum lugar no Brasil a gente tem, de fato, um protocolo de segurança administrativo e de informação sendo tão bem gerido. Né? Vide Mossoró, o que a gente teve em Mossoró, né? No Rio Grande do Norte, a fuga lá pelo teto, né? Num presídio de segurança máxima no presídio federal, que era o cartão de visita desse chamado sistema prisional brasileiro, sistema federal de prisões e tudo mais. Quer dizer, se aí você tem esse tipo de falha, quiçá nas outras unidades, aí a gente está falando de uma população prisional que passa dos 700 mil presos, né? Então é muita gente e muitas realidades distintas. Cada unidade prisional tem uma realidade muito diferenciada de todas as outras. O que faz que a gente tenha muito mais um parque de prisões, um parque prisional, um conjunto de prisões, do que um sistema prisional. E no interior desse grande parque, Luiz, essa lógica que se criou, esses mecanismos, essas tecnologias, constituíram um sistema de colaboração, de cooperação pelo qual o crime se reproduz? Com certeza. Aí você chega no ponto que eu concluo esse texto dos 7 erros das prisões. Se a gente não tem um sistema estatal, a gente tem um sistema paraestatal. Aí tem um sistema que funciona, um sistema que a gente poderia simplificar como o proceder, né? Que é um sistema dos próprios internos. Esse, sim, é universal de norte a sul do Brasil. As regras intercarcerárias de convivência, de etiqueta, de proceder, né, como eles nativamente se referem, elas são muito bem conhecidas de norte a sul do Brasil. Independente da facção que a pessoa tenha, existe uma gramática de comportamento no interior do cárcere que é rigidamente seguida pelo interno. E é um saber oral, muitas vezes. Né? Hoje você tem estatutos e tal, mas que foram escritos incorporando inicialmente isso que a gente chamou de proceder, né? Que o Zé Ricardo Ramalho, lá nos anos 70, ao entrar no Carandiru, se deparou. Ele é o primeiro, né, nas ciências sociais que fala de proceder. E isso ainda continua valendo hoje. Né, essas regras, né, de convívio intercarcerário. E a regra de ouro fundamental nesse proceder é não caguetar. Né? E essa coisa de não caguetar, de não revelar, né, a questão de manter o segredo no universo prisional é muito forte. E é aí que se constitui um ponto de equilíbrio também, né, entre as lideranças dos internos e a gestão do ambiente prisional. Por quê? Porque se há um tumulto, há uma rebelião, né? Se de alguma maneira a cadeia sangra, a cadeia deixa transparecer para fora dos seus problemas, a chance de intervenção naquela unidade prisional é muito grande, o que vai causar uma crise na gestão,
né, de direção do presídio, e também na gestão dos internos, das lideranças dos internos. Então, esse ponto de equilíbrio, né, da negociação da ordem é fundamental no ambiente prisional. E isso não é uma questão só do Brasil, é uma questão para além do Brasil também. Qualquer ambiente prisional, essa negociação da ordem, né, esse equilíbrio tênue entre a gestão e os internos, e essa troca, né, esse diálogo, ele existe. Essa é outra falácia, né? As pessoas acreditam que as pessoas presas elas são, de alguma forma, subjugadas por quem está prendendo elas. Não, existe diálogo. A gente não está lidando com animais, acéfalos, a gente está lidando com seres humanos ali dentro. E elas têm capacidade de dialogar. E elas dialogam efetivamente, né? Há negociações. E eu estou falando aí, não é uma negociação, não é negociata para coisas ilícitas, é para manutenção da ordem e do bem-estar de todo mundo, né? Esse ponto de equilíbrio ele é negociado entre o staff, entre a direção e os internos. E como é que você pensa, Luiz, como esse processo hoje também é um lugar de um mercado dessa economia delinquente? É também como é que se dá o controle? Porque, por exemplo, aqui no Ceará teve uma prática que eu não sei como é que isso está sendo vivido no sistema prisional baiano, por exemplo, mas deles entrarem e retirarem tudo que havia tipo, na cela para poder ter, digamos que, poderia ser usado dentro dessa economia, né, das prisões. Então, eles retiraram tudo. Né? A própria questão da higiene, de certos objetos que as famílias levavam, eles começam a ter também um controle. E implementar dentro da prisão um sistema diferenciado. O tal do RDD quase como uma política hoje aqui no Ceará generalizada para ter efetivamente esse controle. Como é que você vê isso e como é que isso, de certa forma, a partir da realidade, por exemplo, de outros estados, como é que essa tensão o que é que isso produz, assim, você consegue visualizar o que é que isso produz, assim, de efeito sobre... Não, isso é muito ruim, né? No geral é muito ruim, porque desumaniza o interno da prisão, né? Você já colocar um ser humano numa jaula, você não pode esperar que ele vai se comportar de uma maneira mais humana, né? Então, a começar daí, né? Não existe jaula que humanize, né? Eu acho que o desencarceramento tem que deixar de ser um palavrão e passar a ser uma realidade. A gente não vai humanizar as pessoas trancafiando elas e querendo jogar a chave fora, tratando elas como um bicho, né? Então, quanto mais você desumaniza a pessoa que está ali, menos você vai conseguir em termos de resultado de qualquer tipo de empatia dela com outro ser humano, né? Por quê? Porque se ela comete um erro e ela é desumanizada, mais ainda, mais brutalizada, se o Estado brutaliza ainda mais aquela pessoa que já né, já tem um histórico de brutalidade, você não vai ter um bom resultado disso. Todas as experiências mais exitosas com relação à responsabilidade penal, elas passam por realidade de desencarceramento, de proximidade com a família, com o estabelecimento de links com a civilidade, com a cidadania, com formação profissional de alguma maneira, com enriquecimento cultural, com leitura, com experiências humanizadoras e não desumanizadoras. Quando você desumaniza, quando você trata dessa forma, você está dando vazão para que os grupos cumpram essa função. Então você tem hoje, né, não é difícil você ver que muitos grupos, muitas facções cresceram justamente nas brechas ou nas faltas de um Estado, de uma política de cidadania mais ampla, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá em São Paulo, anos atrás, o PCC chegou a mediar até conflitos de bairro, né? O Gabriel Feltran narra isso no texto dele lá, Crime e Cidade, se não me engano o nome do texto dele, né? Quer dizer, por quê? Porque o acesso à justiça para o morador da periferia era muito complicado, né? Ou era o pastor da igreja, ou era o cara do jornal que a gente vê, né, sensacionalista, né, que fazia esse tipo de mediação e
também passou a ser, né, o dono da boca, o cara do grupo, da facção, que ali começou a proibir coisas, com certos tipos de comportamento e mediar conflitos, né, para que isso não interferisse nos negócios também do grupo, né? E em São Paulo, isso tem sido muito bem sucedido, né? Quer dizer, se você tem a hegemonia de um grupo só, não tem conflitos no bairro, não tem música alta, não tem nada, o que a polícia vai fazer ali? Né? E os negócios vão muito bem, obrigado para eles, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que parar de acreditar que o que falta é austeridade, que a gente vive numa sociedade que é de impunidade. Não, a gente tem 700 mil pessoas presas, a maioria delas pobres, pretas, entendeu? Moradores de periferia, as quais, se forem libertas, vão passar também por uma realidade horrível nos seus lugares de origem, porque o grau de miséria, de falta de condição que essas pessoas vivenciam e já vivenciaram a vida toda é muito grande, né? Quer dizer, a gente tem na Bahia, por exemplo, a gente teve nos últimos 3 governos, por exemplo, os indicadores sociais das periferias não melhoraram em nada. O grau de vulnerabilidade dos jovens não foi drasticamente mudado. E assim, isso a gente vê pelo Brasil afora, tanto em governos de esquerda quanto de direita. Parece que o populismo punitivo tomou conta mesmo, né? Quer dizer, tem que prender, tem que jogar a chave fora, tem que tratar com um bicho, mas isso não resolve o problema. Isso, na verdade, só alimenta mais rancor, ódio e brutaliza mais o ser humano ainda. Luiz, tu tem alguma suspeita do porquê é tão difícil pensar fora dessa caixa? Olha, eu acho que tem uma questão aí que é o pânico moral, né? As pessoas criam um certo pânico moral. E hoje no Brasil a gente tem um pânico moral que é muito relacionado com o mercado varejista de drogas, né? Como se ali tivesse a causa de todos os males no que diz respeito à segurança pública no Brasil. Só que quando a gente olha um pouco para além da nossa realidade, a gente vê que o varejo de drogas ele existe em qualquer lugar do mundo. Eu tive recentemente no Canadá, tive na Europa, e você vê varejista de droga nos pontos turísticos, oferecendo maconha, cocaína para turista, em cidades da Europa, em cidades do Canadá. Tem o problema lá do fentanil, que é muito maior do que a cocaína aqui, por exemplo, ou o crack aqui, né? Uma droga muito mais potente, 100 vezes mais potente que a heroína, o fentanil. Então é uma coisa avassaladora, realmente, que as pessoas têm overdose em praça pública, entendeu? E a gente está aqui matando porque a pessoa está com um papelote, porque a pessoa está com 10 trouxinhas de maconha. Isso acaba se dando um salvo-conduto para criar forças fortemente militarizadas, esquadrões fortemente militarizados e que matam pessoas que estão fazendo esse tipo de comércio. Pessoas que muitas vezes estão de bermuda, sem camisa e de chinelo. É esse o inimigo público número 1, de fato, que a gente quer eleger, né? Por que outros lugares têm o varejo de drogas sem violência e nosso aqui é tão violento? Será que o Estado não fomenta essa guerra? Será que a gente precisaria de tanta polícia e tanta polícia fortemente armada se esse comércio fosse feito de maneira pacífica, se a gente não tipificasse como crime hediondo o varejo de drogas também? Não, essas perguntas eu acho que a sociedade brasileira tem que começar a fazer, né? E não pensar que existem respostas fáceis, né? A gente tem que lidar com uma cultura que a gente criou, né? De achar que aí tem o inimigo público número 1. Acabar com esse pânico moral, eu acho que é peça fundamental para a gente avançar numa direção de uma convivência, né? De entender que droga é uma questão primordialmente de saúde coletiva e não de segurança pública, né? Eu acho que isso... E mais, assim, pela lógica, né? É fácil de a gente desmontar esses argumentos, né? Quem sabe traficar drogas não necessariamente tem a habilidade de
de cometer outros crimes. O comércio de drogas em si é uma cadeia complicada. Tem que ter logística, tem que ter contato, tem que ter toda uma rede complexa, certo? Agora, isso não necessariamente vai implicar na pessoa saber matar. São coisas diferentes. Na Bahia, houve muito, até hoje já, né, a ideia de que, se combatendo o tráfico de drogas, poderia diminuir o homicídio, porque os crimes de drogas estariam de alguma forma relacionados com os homicídios. Pois então, quanto mais se combateve o tráfico de drogas, e combateve aí é uma palavra precisa, porque a polícia combate mesmo, né? Ela entra para prender e muitas vezes atirando, o que resulta aí numa alta taxa de letalidade policial na Bahia. Quanto mais houve isso, mais aconteceu no ano seguinte tráfico de drogas e prisões por tráfico de drogas. Por quê? Porque você não tem oportunidade cultural, esportiva, de lazer, de emprego e principalmente de renda para o jovem periférico. Quem acaba entrando... E aí não tem jeito, não tem nada disso, eu vou vender para ter meu dinheiro, certo? Então, quebrar com esse ciclo passa pelo Estado assumir a sua responsabilidade no fomento dessa dinâmica criminosa. Ele tem mais responsabilidade, certo? Muito mais responsabilidade que qualquer outro ente nesse contexto. E é importante, Luiz, porque um dos temas que você aborda é justamente a guerra, né? Essa ideia de uma guerra às drogas e essa própria ideia que colabora com isso que você está dizendo. Parece que eu estou numa guerra e esses inimigos são essas pessoas, são pessoas pretas, são pobres, que fazem parte de uma economia que hoje se consolidou. E o triste é muitas vezes o policial que é envolvido nessa guerra, nesse contexto de guerra, sem pedir para estar nele. E é exposto diariamente. Exatamente. Não, a gente não está falando só de uma polícia que mata muito, mas que também morre muito. Né? Como diz a música do Rapa, também morre quem atira. Certo? Ter uma arma nesse contexto, tipo, coloca um alvo na cabeça. Né? Então, esse contexto de guerra também vulnerabiliza o policial militar. Né? Agora, ele não tem noção de como terminar com isso. A ele é dada uma missão. Ele tem que cumprir aquela missão. Né? Ele não se imagina entrando num território sem estar fortemente armado. Ele não imagina que a favela do mesmo jeito que os moradores enxergam a favela. Né? Ele se vê ali de uma maneira muito acuado também. E isso tudo favorece a conflito. Né? E na Bahia você teve, por exemplo, a proliferação de grupos táticos. Então hoje você tem o BOP, você tem a Patamo, você tem a Rondesp, né? Quer dizer, a coisa que foi criando uma escalada de grupos táticos com uma única missão: entrar fortemente armado nas periferias para tentar combater o tráfico de drogas. Então isso passou a ser uma realidade muito grande nas periferias de Salvador e que não resultou de maneira nenhuma na queda da violência e da criminalidade. Parece que quanto mais se cortou cabeças, né, tal qual uma hidra, foram surgindo outras. Né? Quanto mais se coibiu facções, mais facções foram criadas, mais grupos, né? Cada vez mais desorganizados, cada vez mais entrando numa lógica também de violência. Porque não é se esperar outra coisa. Se você começa a tratar aquele morador, né, que tem poucas perspectivas, de uma maneira brutalizada, violenta, ele vai reagir. Né? Ele não vai ficar ali docemente esperando, só recebendo tiro. Né? Então você, por exemplo, você não vê nos índices de homicídio da Bahia tiro de fuzil que não seja dado pelo pessoal da facção. Os fuzis, eles servem meio como uma arma atômica, né? É uma arma de dissuasão para a polícia saber, olha, que se vocês entrarem aqui,
a gente tem fuzil. Mas ele não serve de maneira nenhuma para matar morador, para matar quem está devendo droga. Não. Você não vê tiro de fuzil para isso. As pessoas morrem por tiro de revólver, por tiro de pistola. Ou de outras maneiras até. Mas tiro de fuzil, não. O fuzil, para uma facção na Bahia hoje, isso eu falo com muita... É uma arma dissuasória para a polícia não entrar em determinado local. Né? E quem está lá só vai fazer uso do fuzil contra policiais se for muito acuado. Né? Eles não dão tiro à toa, não. Né? O último tiro acidental ou não que pegou no policial Caribé, né, policial federal, algum tempo atrás, resultou em mais de 70 mortes de suspeitos, de pessoas que estavam envolvidas nesse assassinato, que pelo que ficou apurado, não foi tão intencional assim. E, Luiz, já é possível, na Bahia, assim, a configuração dessas forças de segurança, elas sinalizam alguma coisa em relação a formações de milícias, coisas desse tipo? Ou isso ainda não aparece lá? Olha, a gente não tem muito relato disso, né? Mas não é porque não tem relato que não exista, né? Eu acho que tem alguns campos algumas caixas pretas ainda que são importantes para serem desvendadas na Bahia, né? Mas são temas muito sensíveis, né? Grupos de extermínio, milícias, são temas muito sensíveis, até porque a gente tem muito mais notícias da violência, da brutalidade da polícia, como foi, por exemplo, o massacre do Cabula, né, há anos atrás, 10 anos já, mais de 10 anos sem uma resolução, do que, de fato, a responsabilização e resolução desse tipo de crimes. Então, também faz com que as pessoas não tratem muito desses temas. São temas muito sensíveis, eu acho. Né? Agora, o que a gente tem visto lá, com a proximidade de intercâmbio do Comando da Paz com o Comando Vermelho, sobretudo, é a apreensão de algumas dinâmicas, a tentativa, né, de vivenciar algumas dinâmicas do que é o Comando Vermelho no Rio, na Bahia. Só que isso não tem dado muito certo. Então, a prática, por exemplo, de extorquir ou de ampliar algumas formas de exploração econômica na periferia por parte das facções, isso tem retroagido, não funcionou. Né? Então, o que faz que a gente tenha também uma configuração local dos grupos que não é igual à configuração a qual eles se autodenominam. Então, o Comando da Paz, que hoje se intitula Comando Vermelho, continua Comando da Paz, no seu ethos, na sua maneira de ser, nas periferias, por exemplo. Muito mais distinto do que é o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Né? Por mais que tenham intercâmbios de proximidade comercial e tudo mais, se autodenominem e tenham trocas, né, em termos de líderes irem para cá, líderes viajarem para lá e tudo mais. Mas as dinâmicas regionais acabam falando mais forte e dando um caráter diferenciado para o que é o Comando Vermelho lá na Bahia hoje, por exemplo. Luiz, nós temos uma questão que a gente faz para todas e todos os convidados que vale $1 milhão, que a gente quer saber só como, a partir dessa tua experiência, o que é que você poderia sugerir para transformar a realidade da violência no país? Quais seriam os caminhos para uma política de segurança e justiça no campo democrático, na perspectiva da garantia de direitos, da cidadania? Como é que você vislumbra isso? De fato, a gente tem que melhorar a questão da vulnerabilidade do jovem. Né? Se o jovem é a população que mais está trancafiada no Brasil hoje, né? São as faixas etárias jovens que fazem mais de 80% da população prisional do Brasil hoje, tem menos de 30 anos. Mas os índices de letalidade também, de CVLI, etc.,
também estão concentrados nas faixas mais jovens, né? E o crime também está concentrado nas faixas mais jovens. Então, políticas voltadas a essa população de até 30 anos, que diminuam a sua vulnerabilidade, que garantam acesso a emprego e renda, cultura e lazer, esporte, isso de alguma maneira, de fato, mas pegando estrategicamente, né, aonde tem esses públicos mais vulneráveis. Eu acho que isso seria um passo importante para a gente ter uma sociedade menos violenta e menos desigual, né? Quer dizer, ter essa garantia de direitos, de civilidade e de uma maneira de existir digna, né? Eu acho que seria um passo importante a ser dado. Eu acho que não é o único, né? Também caminhar no sentido de desmilitarizar a polícia, né? Desarmar um pouco a polícia, isso seria importante, né? Desarmar a sociedade brasileira, que anda muito armada, né? Acabar com esse discurso que revólver serve para alguma coisa, resolve nada. Uma arma, ela serve para matar pessoas, não para se defender, né? E coloca quem tem uma arma um alvo nas costas também. Então, eu acho que são essas coisas, né? E acabar com o pânico moral com relação à guerra às drogas. Eu acho que se a gente caminhasse nessas frentes, a gente caminharia bem. Eu não estou falando que isso resolveria tudo, nem que daria conta de tudo, né? Mas seria pelo menos uma direção diferente daquela que a gente tem adotado nos últimos anos e que não levou a lugar nenhum. Luiz, tem uma coisa no que você falou que eu acho a gente vê muito aqui acontecer, que é o seguinte: até tem, se você for atrás, tem projetos para a juventude. Só que quando a gente encontra esse projeto, é para 50. Pois é. É isso. Projetos pilotos que funcionam que nem espasmodicamente, né? Dá uma tremeliquinho, pega um grupinho, aí alguém dá certo, aí vira vira toda uma peça de marketing em cima daquele garoto que de repente tem uma habilidade fenomenal para tocar violino, né? Ou um projeto de rodas culturais, etc. Não é uma política de Estado. Eu acho que é isso que está faltando. Sair dos projetos piloto e, de fato, ter uma política de Estado que seja transformadora geracional. Mudar uma geração, não mudar um grupo de 50, né? Senão a gente vai ter ótimas intenções e o inferno repleto de capeta. E a política pública não para o espetacular, exatamente, mas também para a pessoa que não vai ser, que não vai produzir. Então eu vejo muita dificuldade dos estados serem resilientes, né, de absorverem. E eu penso nas nossas escolas, né? As escolas foram essa grande política para a juventude, foram esse grande espaço, mas que em um determinado momento, hoje você chega na escola e é muito evidente para a gente a desconexão entre a escola, a comunidade e o próprio grupo escolar. A gente vê hoje um professor, muitas vezes, trancado, isolado, sem diálogo, e isso vai produzindo no imaginário desse jovem um vazio. Com certeza, né? Quer dizer, parece, né, que há uma certa intencionalidade dessas coisas funcionarem só até a página 5 ou a página 3, porque aí vai ter mais demanda no futuro para uma outra coisa. Quer dizer, essa coisa de funcionar até um ponto e falhar em um determinado momento, parece que é uma dinâmica que, para se retroalimentar, sempre uma solução salvadora, né? E aí tem um slogan político, um plano mirabolante que demanda muito recurso e que não dá um resultado a longo prazo, de fato, né? Enquanto a gente não pensar as coisas como política de Estado, eu acho que vai ser assim, né? A coisa da guerra às drogas, por exemplo, tem muito disso também, né? Quer dizer, se você passa a ter uma abordagem que não é aquela abordagem militar ostensiva, né, mas uma abordagem de proximidade, de tolerância, de redução de danos, né? Qual é a justificativa de você ter que comprar veículos semiblindados, de você ter que ter tanto armamento na mão da polícia, etc, etc, etc? E o que justifica ter tanta polícia, né?
Será que a gente tem essa polícia toda está resolvendo alguma coisa? Ou será que a gente está fomentando uma guerra tendo essa polícia toda? Né? Começar a pensar, né, na inversão dessas lógicas é fundamental para quebrar com elas. Eu acho que esse é o grande desafio. E Luiz, eu queria aproveitar, você está lançando um livro, né, sobre o peso da pena, e que você desse uma palavrinha sobre essa obra. Olha, deu trabalho fazer esse livro. É um livro que eu reúno aí uma série de pesquisas que eu fiz ao longo dos últimos 15 anos, né? Que eu passei aí dentro do LACSO, do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade lá da UFBA, a qual eu sou pesquisador também, que também é vinculado ao INCT, ao INVIPS, né? E que a gente aborda não só pesquisas com relação ao universo prisional, mas também as dinâmicas criminosas, ao fenômeno das facções criminosas, à prisão provisória, ao racismo punitivo. Então eu convido a todos, né, que porventura queiram adquirir o livro. Ele está na Amazon, disponível para compra online, Sob o Peso da Pena, Luiz Cláudio Lourenço. É muito fácil identificar, tem uma balançazinha na capa, né? E convido a todos, e ficarei muito feliz, lá tem meu e-mail também, aos leitores que queiram deixar os seus comentários, fazer algum tipo de sugestão, crítica, para a gente poder desenvolver mais pesquisas pela frente. Eu fico muito feliz de estar apontando esse livro na praça. Espero que ele seja lido, debatido, discutido e, sobretudo, criticado para a gente poder avançar ainda mais. Maravilha, Luiz. E agora, para a gente concluir, eu queria que você dissesse assim, o seu recado para todas aquelas pesquisadoras, pesquisadores que estão ingressando nesse tema, que estão querendo entender o sistema prisional, querendo entender as dinâmicas do crime, da violência. Qual é a mensagem que você deixaria para os nossos jovens? Olha, corram atrás. Eu acho que não parece um campo muito árido a partir da definição temática, mas não é, não, né? Um dos lugares que eu consegui mais facilidade de acesso para pesquisar foi a cadeia, foi a prisão na Bahia, né? E fui inúmeras vezes em muitos presídios, fui sempre muito bem tratado, tanto pelos internos quanto pelo staff, né? Eu acho que se a gente tem respeito e ouvido atento aos nossos interlocutores, eles vão tratar a gente de uma forma justa. E essa é a minha dica principal, né, tratar as pessoas com fair play, com justiça, com uma escuta atenta. Eu acho que isso é fundamental. E não ter medo, né, de desbravar, de além de conversar com as vítimas, conversar com todo mundo, né? Não demonizar ninguém. A polícia, como eu falei anteriormente, ela está envolta a uma guerra, né, a qual ela não pediu para participar, né? Tem políticas por trás dessas operações, tudo isso. Muitas vezes a gente está falando com um operador que está ali, né, que é tão vítima quanto as pessoas que ele faz vítima às vezes, eventualmente, né? Então é por aí que eu vejo essa entrada no campo, né? E é isso, meter a cara, né, ter força de vontade e querer fazer um bom trabalho, que com certeza a gente precisa de muita pesquisa nessa área. Maravilha, Luiz. E assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um INVIPS Podcast. Hoje conversamos com o professor Luiz Lourenço sobre questões de violência, poder e segurança. Obrigado, Luiz, pela sua participação. E antes de fechar, vale aqui mais uma vez um agradecimento mais que especial. O INVIPS Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Obrigado, Bianca, mais uma vez por mais um episódio do nosso INVIPS Podcast. E é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais esse episódio. E se você curtiu, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, assim como ficar por dentro, né, das novidades e nos ajudar a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo.
Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Então, muito obrigado pela audiência e até lá!